Seu áudio tá... Seu áudio, você pode aumentar um pouquinho, Paulo? Estão me ouvindo? Tá. Certo. Então, boa noite, né, a todos que estão aqui nesse encontro virtual e a todos que vão assistir esse vídeo posteriormente, né, pelo YouTube. Então, vamos iniciar nossa doutrinária virtual do Instituto Espírita Bravo Nordeste. E hoje, quem vai fazer a palestra sou eu. E eu gostaria, primeiramente, né, convidar todos para uma prece. Bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, quero dizer, Iraci. Vamos iniciar a prece nesse momento. Então, vamos fechar nossos olhos, nos sintonizar com o Pai. Deus, nosso Pai Celestial, nos livre do mal, nos livre das armadilhas da vida, nos livre das tentações, nos livre das confusões, do ego, do egoísmo e do orgulho. Por favor, Deus, nos ajude para que possamos tomar melhores escolhas, né, cada dia, para que possamos termos sempre o alto amor, uma boa autoestima, mantendo a humildade. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado pelas oportunidades. Nos ajude, Deus, para que possamos espalhar essa luz em todo local que estiver. Muito obrigado por tudo. Assim seja. E hoje eu venho trazer o tema a cruz. É um tema que eu achei interessante e que muitas vezes a gente não pensa, né, sobre o que significa a cruz e a crucificação. E hoje não vai ser uma palestra longa, né, mas nós teremos tempo para refletir sobre esse tema. Eu queria iniciar com uma frase, né, do Evangelho de Marcos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que é que significa isso, né? Alguém quiser vir após mim, é um chamado de Jesus, né? Para que a gente possa... É como se ele estivesse chamando a gente para seguir esse caminho que ele nos convidou, esse caminho de renovação, de crescimento espiritual. Então, quando ele fala negue-se a si mesmo, ele está pedindo para que a gente possa nos libertar de tudo aquilo que nos prende ao passado, né? Nos libertar de tudo aquilo que nos deixa numa posição que não nos cabe mais, né? Numa posição ruim, numa posição que nos traz sofrimento, né? Que não é mais o que nós queremos, né, na nossa existência. E quando ele fala assim, que tome a sua cruz e siga-me, é interessante porque ele estava já
tratando desse tema, né? A cruz. Você vê, ele ainda nem tinha sido crucificado, né? Mas ele já falava da cruz. Isso significa que isso tem uma importância, né? A questão da cruz. E, ou seja, ele fala: tome sua cruz e siga-me. Ou seja, né? Ele fala como algo antes, né? De seguir a ele, né? Essa questão. É, a cruz, ele é o símbolo mais importante do cristianismo, né? E a gente pensa assim, por quê, né? Se for reparar bem, né? Sempre quando as pessoas pensam no cristianismo, né, no símbolo, né, um desenho que possa refletir isso, até nas tatuagens, né, das pessoas, sempre é a questão da cruz. E o que é que significa essa cruz? O que é que representa a cruz, a crucificação? Então, a pessoa pode olhar de diversas formas, né? Mas ela, a cruz do Cristo, ela é um símbolo que mostra de o quanto nós precisamos passar por dificuldades da vida, né? Nossa encarnação. Enquanto a gente precisa passar por essas dificuldades para aprender a se elevar, como Cristo se elevou depois de sua crucificação. Ou seja, Cristo ele passou por aquilo, né? Por toda aquela humilhação, todas aquelas dificuldades, né? Que ele disse que iria acontecer. E naquele momento ele mostra que se ele passou por aquilo, né? E não tinha nada do que se censurar, né? Então, quanto mais a nós, né? Que temos nosso passado para espiar, né? Para resgatar e o futuro para fortalecer, né? Então, a gente ainda precisa passar pelas dificuldades, né? Só que existe a grande diferença de passar dificuldades com o Cristo e sem o Cristo, né? Porque sem o Cristo é passando por a dificuldade com revolta, né? Sem aceitar as coisas, né? Quando a gente não tem confiança em Deus, porque claro, é necessário a gente confiar em si mesmo, né? Mas a gente tem que confiar primeiro em Deus, né? Confiar que as coisas que acontecem são coisas que precisam acontecer e tal, né? As coisas que a gente não gostaria que fosse, né? As coisas que, que às vezes causam dor, né? É, então é necessário reconhecer isso. E o Cristo até falou, né? Que não é maior o discípulo do que o mestre. E ele falava assim: se o mundo me odiou, então aí ele explicava, né, que o mundo também irá odiar a vós, né? Falava, ou seja, se ele passou por dificuldades, e quanto mais os discípulos, né, que seguem a ele, também vão passar por dificuldades, né? Porque como ele falava, não é o discípulo maior que o mestre. E, e aquela crucificação, né, fez com que ele se elevasse mais ainda do que ele já era naquele momento para aquele povo, porque ele deu um grande exemplo de abnegação, de devotamento, de perdão e principalmente de sacrifício. Então, para as pessoas daquele momento, né, para muitas daquelas pessoas, foi como um fracasso, né, a grande derrota do Cristo, a morte da sua ideia, mas na verdade foi a grande vitória dele, né? Porque naquele momento ele mostrou o quanto ele era verdadeiro, né? O quanto ele era real no ato de perdoar, no ato de abnegar, né?
de uma glória terrena com a glória celestial. O quanto ele estava devotado ao sua missão, né, que ele tinha a missão de vida. E aí é isso, né? Acho que carregar a cruz é viver a dor abençoada por Deus em direção à renovação interior. Ou seja, a morte do ser velho para renascer um ser novo. Então tem muito a ver com essa morte, chama assim, que no Evangelho fala, né? Do homem velho, a morte do homem velho para nascer o homem novo. Então tem muito a ver com esse processo, né? De estar sempre. É como se a gente estivesse sempre sacrificando uma coisa que não presta para chegar a uma coisa que realmente funciona, né? Algo maior. Então, sem sacrifício não há cristianismo verdadeiro. E só que é necessário a gente refletir um pouco sobre o que é o sacrifício, né? Porque a gente às vezes se confunde bastante sobre o que seja o sacrifício, né? Então, as pessoas acham que o sacrifício é o sacrifício material. Eu tenho que sacrificar um pouco do meu dinheiro para dar para uma instituição religiosa. Aí eu estou me sacrificando do jeito que Deus quer. Ou então, sacrificar animais, né? Que é, eles acreditam que o sacrifício do que importa, importante é esse e tal. Só que, na verdade, o Cristo, ele espiritualizou o sacrifício. Ele mostrou um outro lado, né, do sacrifício. Porque, assim, antes do Cristo sempre teve, né, a questão do sacrifício, sempre teve esse ato, né, como uma prática religiosa mesmo, né? E quanto mais valioso o animal, né, mais, assim, maior era, digamos assim, o valor, né, do sacrifício. Aí aqueles que não tinham dinheiro, eles sacrificavam animais pequenos, aves, né, pombas e tal. Aqueles que tinham mais dinheiro colocavam para sacrificar no templo, né, a Deus, um carneiro, o cordeiro. Então, tanto que o próprio Cristo veio dizer que ele era o cordeiro, né, que veio para. Aí tinha toda aquela expressão que veio para limpar o pecado do mundo, né? Então você vê, a própria Igreja Católica fala, né? Que é o Cordeiro de Deus que vem limpar o pecado do mundo. Mas, assim, o que é o sacrifício, né? A gente sabe, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o sacrifício é uma das virtudes filhas do amor. E tem algumas passagens que vão descrevendo isso, esse sacrifício. Então, em Bem-aventurados os aflitos, tem uma passagem que o Espírito ele comenta, né? Grande distinção, isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que vos exige ele. Entendeu? Então, é, a gente, então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades, né? Mas não aumentar esse volume. Ou seja,
esse sacrifício que a gente tem que fazer não é algo que a gente precise se martirizar, né? Tornar a nossa vida mais pesada. Não é isso, né? Na verdade, é o sacrifício dos ressentimentos, de tudo aquilo que não faz bem. Mas não é a gente deixar de se amar, né? Não é isso. Porque se a gente tiver uma visão muito assim limitada, a gente vai achar que sacrifício é a gente buscar aumentar a nossa carga de sofrimento, de dificuldade, né? Tornar a nossa vida mais pesada como forma de testemunho, né? Porque no cristianismo tem a questão do testemunho, né? Eu quero testemunho. Era o que, digamos assim, o que aqueles cristãos daquela época, né, tinham que passar, né? Para provar a fé, testemunho. Muitas vezes esse testemunho era o quê? Era se tornar um mártir, né? Era morrer em nome do Cristo. Hoje hoje a gente não precisa mais desencarnar, né? Para a gente provar algo, né? A Deus e tal. Tá numa época que o que precisa morrer são os maus hábitos, né? Seria quem chama assim o homem velho, seria tudo aquilo que já não serve mais, não nos traz mais felicidade. E é necessário a gente reconhecer isso, né? E buscar não aumentar nossa carga, né? Buscar esse sacrifício, né, espiritualizado, mas buscando sempre se cuidar, né? Sempre ter alto amor, né? Até porque a gente precisa estar em equilíbrio, né? Se a gente quiser seguir nesse caminho, se a gente quiser seguir a Cristo, né? Se a gente quiser ter força para levantar essa cruz, né? Para, assim como Cristo, né, caminhar o chamado caminho do Gólgota, né? Todo aquele caminho que o Cristo passou. Então a gente precisa ter esse autocuidado, né? Esse auto amor. Então tem essa parte do sacrifício mais agradável a Deus, também de bem-aventurados os aflitos. Então na Bíblia está assim, né? Se portanto quando fordes depor vossa oferenda no altar, ou seja, botar a oferenda, né? No altar o sacrifício, né? O animal ali, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Ou seja, então, é isso. Aí Jesus já falava, quando a pessoa for naquela época, né? For sacrificar algum animal, né, for fazer a sua prática religiosa, se tiver algum sentimento negativo contra a pessoa, que possa colocar isso como prioridade de sacrificar, né, esse sentimento negativo para que a oferenda a Deus seja sincera, que venha de um coração purificado. Porque a prática religiosa ela precisa ter uma conexão com a parte interior, né? Que a parte exterior ela é um acessório, é algo que ajuda, não é o mais importante, né? As práticas exteriores e tal. E no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, na parte a fé e a caridade, tem uma parte interessante, né? Fala assim, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Ou seja, a pessoa que está buscando fazer o bem, né, tal, que, que quer fazer uma caridade verdadeira, né, a pessoa que busca fazer o bem e tal, e quer fazer uma caridade verdadeira, essa caridade ela vem
exatamente com a fé, né? Essa caridade real e tal, libertadora, ela vem muito com a fé, por quanto só ela pode carregar com coragem e perseverança a cruz, ou seja, só essa fé pode fazer com que a pessoa possa ter essa força para carregar essa cruz. Então, você vê, né? Não basta a gente querer, né, seguir a Cristo, querer carregar a cruz, ter só essa vontade. É necessário a fé como força, né? E ao mesmo tempo esse sacrifício, né? Desse interesse egoísta. Então, e aí tem uma outra passagem, né? Que mostra também onde se encaixa essa questão do sacrifício, que é a questão da convivência entre as pessoas, né? Do dia a dia, né? Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Para nós seres humanos nesse mundo de provas e expiações, porque nós temos nossas ideias, né? Nossas crenças, nossos valores, e as pessoas têm outros, né? E às vezes nós entramos em choque com isso. E aí a gente precisa de maturidade, né? A gente precisa de muita disposição em viver o evangelho, né? Para poder fazer com que essas oportunidades não sejam momentos de aflição, sofrimento, né? Para nós ou para outras pessoas, mas sim uma oportunidade de crescer, né? Espiritualmente. E tudo isso acaba são aprendizados, né? Que às vezes são aprendizados dolorosos, né? Mas às vezes são necessários. Então, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se faz mister nem o holocausto nem do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente do sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfarei se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. É, então, vocês percebem, né? O quanto, assim, para a convivência, como eu falei, né, é necessário esses sacrifícios mútuos, e o quanto, é, como eu falei, a gente não precisa, né, mais ser mártir para que a gente possa seguir a Cristo. A gente só precisa sacrificar o orgulho e o egoísmo. E aí ele fala, né, que para isso a gente tem que se deixar levar pela caridade e deixar ser sustentado pela fé. Então, tem um poema aqui, uma poesia de Emmanuel, que eu achei interessante, do livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Então vamos lá. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, o caminheiro da evolução ou da redenção tem para cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de modo algum. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade,
Movimenta-se do mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, ou seja, esquecer, se desligar do egoísmo enquistantes, ou seja, um egoísmo assim que é muito fechado, né? Um egoísmo e tomar a nossa cruz. Então, é isso, né? Que todos nós possamos ter a sabedoria de reconhecer que todos vamos ter a nossa cruz, né? Para seguir, que a gente possa manter a calma, não se revoltar com a dificuldade e seguir em frente, né? Sempre sabendo que tudo será resolvido no tempo certo. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês. Paulinho, quando você colocou sobre a questão das oferendas, eu me lembrei muito quando eu assisti o filme Os Dez Mandamentos, em que quando Moisés sai com aquele pessoal todo, acho que foi os Dez Mandamentos, e aí quando ele deixa aquele pessoal ali, né, quem seguiu ele, que ele vai para o monte para ele orar, aí eles juntam as joias e fazem um bezerro de ouro para adorar, porque eles perderam a fé de que Moisés voltasse para concretizar aquele sonho deles terem saído do Egito em busca de alguma coisa. Foi um desses filmes religiosos. Estou na dúvida se foi realmente os Dez Mandamentos. Então, esse sacrifício que eu entendo assim, posso estar errada, devo estar errada, né? Lógico. Você não precisa estar sacrificando nenhum animal. Eu entendo que o que você precisa sacrificar é a inveja, o preconceito, o egoísmo, aquela coisa muito individual. Você está aqui num planeta de expiações para que você melhore. Então, eu entendo esse crescimento, essa melhoria, como você carregar essa sua cruz. Você está tendo uma oportunidade para você crescer, para você melhorar, para você purificar o seu espírito. E esse sacrifício que ele fala, né? Eu acho, tem ainda, porque a gente ainda vê nas oferendas que eles fazem, né? Sacrifício com alguns animais. Seria isso, né? E que o catolicismo veio com toda aquela coisa de pegar aquilo de antigamente, de se sacrificar os cordeiros, os animais e tudo, e ele utiliza isso como se fosse a religião, né, da purificação e tudo, mas a gente sabe que existe muita hipocrisia por trás disso, né? Então eu vejo que essa melhoria, esse sacrifício, esse carregar a sua própria cruz, é você praticar o bem, é você abdicar do seu egoísmo, né?
que esse mesmo nosso evangelho que a gente estuda, ele também fala da questão do óbolo da viúva. Então, na hora de você fazer sua doação, não fazer chamando a atenção de ninguém, e você fazer o seu exercício pessoal do estar perdoando a quem lhe ofendeu e se vigiar para não cometer pecados, não julgar para não ser julgados. Eu gostaria de ouvir a Mama Beth, né, que já tem mais experiência do que eu e tudo. Você é muito mais estudioso da religião do que eu, mas eu entendo dessa forma. Posso até estar errada. Entendi. Ô, vó, tá sem áudio. Liga o microfone, Beth. Pronto. Então, a nossa cruz são as nossas dificuldades do dia a dia, né? Como é carregar essa nossa cruz? É passar por essas dificuldades, sabendo que tudo está na mão de Deus, ver o que é que nós estamos fazendo para que isso seja concretizado, quer dizer, por que estamos sofrendo? Será que faz parte do nosso dia a dia? Será que fizemos alguma coisa nesta encarnação para isso acontecer? Se não foi, temos a certeza de que foi no passado, que foi no momento de outra encarnação, onde nós fizemos alguma coisa errada, que hoje, pela bondade infinita de Deus, nós conseguimos, pouco a pouco, ressarcirmos deste nosso erro, dessa nossa dificuldade, de tudo aquilo que fizemos que devemos ter feito muitas coisas, nós não nos lembramos, né? Mas nem por isso deixamos de fazer. Então, hoje, Sim. as dificuldades que assim nos aparecem devem ser vistas com muita preocupação de aceitarmos, de convivermos com ela, ver onde é que podemos melhorar, onde é que nós podemos nos melhorarmos para evitar que isso seja constante e, ao mesmo tempo, saber que aquilo que não faz parte da nossa vida foi o nosso passado. É isso. E essa fé, essa certeza, nos ajuda certamente a vivermos melhor, né? Porque a gente já aceita essas coisas todas como uma realidade por algo que está lá no nosso passado. E existe isso realmente. Nós temos certeza de que isso aí é uma realidade, tá? Viu, Paulinho? Certo. Seja bem-vindo, Maurício. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Ô, meu irmão, tudo Boa bem? noite, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa Que noite. bom te ver. Igualmente. É isso, né? Eu acho que muitas vezes o Espiritismo ele nos mostra que a gente precisa. Uma das coisas é mudar o ponto de vista, né? Das coisas. Olhar com um ponto de vista espiritual e tal. Só que é necessário, além de mudar o ponto de vista, que a gente possa criar nossas estratégias, né? Para a gente resolver as nossas aflições e tal. Porque muitas vezes Deus, ele, ao lado da doença, tem um remédio. Ao lado da dor, tem a consolação. Ao lado da situação desesperadora, tem algo que nos dá esperança. Então, aí é necessário. Só que a grande questão é ter esse olho para ver, né? Onde está a consolação? Ou onde está a contrapartida disso e tal? E muitas vezes tem um detalhe, né? Que muitas vezes aquilo que a gente considera um sofrimento, muitas vezes, na verdade, não é bem uma expiação, né? Às vezes é uma dificuldade, né? Uma prova, que às vezes a gente aumenta muito o peso, entendeu? Daquilo que poderia ser leve, mas pô, a gente ainda está, às vezes, com algumas nossas imperfeições, né? A gente acaba tornando aquilo muito mais pesado, né?
E esse peso ele se inicia quando a gente começa a reclamar, né? Quando a gente começa a reclamar, e ele aumenta na medida que essa reclamação aumenta, quando a gente chega ao depois de reclamar, a gente não aceita, né? Aí tem um nível de sofrimento, e aí quando a gente se revolta, já é mais ainda, né? Se revolta mais ainda a situação. E a pior é quando a gente se revolta blasfemando, né? Que o que é blasfemar? É reclamar a Deus, né? Que assim, para o cristianismo é como se fosse um dos piores pecados, né? Na verdade, é o que chama de blasfêmia, que é você reclamar, né? De Deus assim, como falar assim, não, isso não é justo e tal. Então, e qual é o contrário disso, né? A primeira coisa é aceitar, né, a situação. A segunda coisa que eu acho que poderia dizer é ver o lado bom daquilo, né? Ver se tem algum lado bom daquela dificuldade. E a última coisa, poderia dizer, é agradecer pela dificuldade, porque a gente sempre tem motivo para agradecer, né? Porque as dificuldades, elas, quando bem aproveitadas, elas são a porta para a nossa felicidade, tanto nessa encarnação quanto na encarnação futura. E é para isso que elas existem, né? E o Espiritismo nos ensina que a dificuldade elas são menor do que a gente deveria passar, né? Então, só que é isso, né? Para a gente ter essa capacidade, a gente precisa ter esse fortalecimento interior, né? Precisa estar fortalecido interiormente, todo. E para isso a gente tem que se alimentar da palavra, que chama. Geralmente é o pessoal evangélico que fala assim, né? Expressão, mas na próprio Testamento fala que é necessário a gente ouvir, né, as palavras, compreender e colocar em prática. E o último nível é a gente ensinar, né? Então, se você consegue ouvir, compreender, praticar e ainda ensinar, aí você está preparado para tudo. Tudo que vier, para quando vier dificuldade, né? Aí você consegue dar seu jeito, né? Consegue. Não, Iraci? O que é que você acha disso? Eu não estou te ouvindo. Tá, A tá. gente já está meio que. Não, tá todo o volume. Tá todo o volume. É porque eu tô rouca mesmo. A gente vê assim, né? Virou muito na moda você pegar frases de Chico Xavier para exemplificar as coisas. Então, a gente está vivendo um período em que você liga uma TV, você fica vendo as pessoas catando lixo para procurar o que comer. E, ao mesmo tempo, ao seu lado, tem uma pessoa jogando uma comida fora. Aí eu entro em conflito. Gente, não é possível. Você acaba de assistir uma reportagem que tem uma pessoa dizendo assim, e hoje eu vou comer frango, porque encontrou no lixo uma coxa de um frango que vai limpar, lavar, para fazer uma comida para comer. Ao mesmo tempo, você vê uma pessoa que pegou uma quentinha, eu não gostei dessa comida, e joga no lixo. E aí, o que é que você faz? Aí você dá vontade de pegar aquela pessoa e dizer assim, peste, não faz isso não, porque tem gente passando fome, você acabou de ver isso aqui. Mas aí vem a educação vai lhe tolir de você dizer àquela pessoa que não faça aquilo, né? E aí a gente vai vivendo assim. Aí vem, Chico dizendo assim, olha, quando você for lavar os pratos, dê graças a Deus porque você teve comida para sujar os pratos e você está lavando. Agradeça. Então a gente vai estar vivendo muito disso, assim.
nesse momento em que tem tantas dificuldades. Quando alguém consegue um emprego, aí daqui a pouco você chega num caixa do supermercado, a mulher está ali blasfemando, porque ela está trabalhando um domingo de tarde. Enquanto que eu paro assim, eu falo assim, poxa, eu tenho 32 anos, que eu passei tanto Dia das Mães, Natal, Réveillon, não sei o quê, que a minha própria família, às vezes, estudou tanto e não participa de uma festa. Mas eu tive que fazer opções. Eu quis ser enfermeira. E eu, sabendo disso, eu teria que abrir mão. E aí, muitas vezes, eu respondi: eu escolhi estar aqui e você não tem o direito de escolher o momento que você vai adoecer e na hora que você adoecer que você vai encontrar um profissional ali pronto para lhe atender na hora que você precisa. Então, a gente tem que entender essas coisas. Então, eu estou blasfemando porque, eu já briguei, poxa, de novo eu vou trabalhar na noite do São João, eu vou trabalhar no dia do almoço, do Dia das Mães, a minha filha vai almoçar com quem? Mas foi uma opção que eu fiz. Na hora que eu fiz a opção de estar naquela profissão, eu entendia que eu também teria que fazer os meus sacrifícios, né? E aí você vê, a pessoa vai, eu estou desempregada, eu preciso de um emprego, arranja um emprego, mas você fala assim, olha, você vai trabalhar todo sábado e domingo. Poxa, não tem outro dia, não, é? Então, a gente tem que pôr na balança essas questões, assim. Então, às vezes eu fico meio em conflito quando eu vejo essas coisas, né? Uma pessoa reclama tanto do trabalho na hora que arranja, aí começa, chega mais tarde, não abre mão do lazer, eu não vou poder ir para essa festa. E aí, esse tipo de coisa me causa constrangimento. Eu vivi essa situação ontem. Eu descobri que estava tendo um mutirão de consulta com o urologista. Aí eu dei uns palavrões, aí depois eu me policiei, aí eu falei assim, poxa, meu irmão tem 2 anos tentando marcar uma consulta e não consegue. E aí a gente vai fazer um mutirão que você poderia ter espalhado a notícia para que mais homens pudessem ter ido para uma consulta com o urologista, mas como foi uma coisa política, ficou restrito. No fim, poucas pessoas se beneficiaram desse atendimento porque não foi bem divulgado. Então, essas coisas me chateiam, me tiram, eu desço do salto, como diz o povo por aí, porque a gente poderia ter ajudado mais pessoas, entendeu? Então, essas coisas é que me botam em xeque na hora de carregar essa cruz. Entendi. Quer falar alguma coisa, Sônia? Estou aqui bebendo do conhecimento de vocês. Obrigada. E você, Maurício? Essa questão de pensamento, né? Eu tô me ouvindo? Sim, sim. Essa coisa de pensamento, eu estou lendo agora um livro de André Luiz, né? Dois Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Ele aborda algumas coisas que na verdade, ele fala também, outros livros também dele também, sobre a importância, a questão do pensamento. Ele descreve, eu achei muito interessante, escreve numa palestra. Nessa palestra havia uma nuvem de espíritos vampirizadores. Que eram esses espíritos? Eram os espíritos que tinham sido desprendidos daquelas pessoas que tinham ido para a palestra. As pessoas iam para a palestra, para assistir uma palestra, e aí, quando chegavam lá, elas eram magnetizadas pela palestra, né? Pela palavra do palestrante, por todo aquele clima de harmonia, né? Com aquela música. Então, naquele momento, as pessoas se desconectaram dos vampirizadores. Entenda-se, vampirizadores, não é espíritos obsessores, espíritos que tinham alguma coisa contra. A questão que mais assusta é esse. Não eram espíritos assim que eram inimigos dos encarnados, não. Eram espíritos que estavam ali absorvendo aquela energia negativa, aquela energia mais escura das pessoas que estavam ali, absorvendo o dia todo, todos os dias, na semana toda, né? E quando as pessoas foram para lá para assistir a palestra, segundo o que o André Luiz fala, é uma coisa muito comum. Então, os vampirizadores, né, aqueles espíritos que tinham desencarnado
e que utilizavam aquelas energias para viver mesmo. É uma espécie de alimento para eles. Isso acontece, na verdade. Estou falando no passado, mas acontece no presente. Ao invés de ficar ali, como desconectaram, então os espíritos não tiveram mais ação, não tiveram mais como vampirizar naquele momento, então eles se afastaram e formou uma nuvem, uma grande nuvem cinzenta, e esses espíritos ali seriam também atendidos, né? Alguns, pela palavra, pelo clima, foram convencidos a mudar o pensamento, e a maioria estava esperando os seus vampirizados acabarem a palestra Saírem da para poderem outra vez acoplar. Não por uma questão de vingança, deixa isso bem claro, não é por questão de vingança, não. É só para poder sugar as energias. As energias estavam lá, exatamente. Só para. E diga-se de passagem, alguns que eram realmente obsessores mesmo, que tinham alguma coisa contra ali, e também vampirizadores também, estavam cantando meio que uma cantiga de ninar, para que as pessoas que estavam ali assistindo a palestra, para as pessoas não ouvirem, né, aquela palestra ali, faziam com que a pessoa dormisse. Sim. A pessoa dormisse lá bem, aquele soninho gostoso, durante a palestra. Já vi isso várias vezes, na verdade, né? A pessoa chega lá, tá desperta e tal, né? Chega lá conversando, não sei o quê, falando mal da vida, principalmente, né? Tá bem animado falando mal da vida, né? Aí, quando você para uma palestra, aí a pessoa começa a ter aquele soninho e dorme. André Luiz Desperto fala isso, né? Que são muitos ali, os espíritos obsessores, então vampirizadores, que não têm interesse da pessoa mudar de faixa vibratória, de faixa de pensamento. Então, deixa a pessoa dormindo. Aí, quando acaba a palestra, a pessoa, opa, acorda, sai daquele ambiente dali e volta a acoplar o mesmo pensamento negativo, o mesmo pensamento pessimista. E aí, pronto, os vampirizadores, né, estão ali, sugando as energias, se alimentando daquilo dali. Isso me assustou bastante mesmo, porque, na verdade, a vida é realmente uma sintonia. É uma sintonia e é tudo pensamento. Nesse livro, né, fala, é um benfeitor, né, que vai se comunicar através de um médium, e esse benfeitor tem um plano bem elevado, né? Então, André Luiz, ele descreve, né, que o médium que foi incorporar esse benfeitor, ele assume, naquele momento, uma face de muita radiação, de muita felicidade, de muita paz. Aí, esse benfeitor, ele começa dizendo que a paz que Jesus nos deu, que nós vivamos essa paz para servir Jesus em paz. Olha, a paz que Jesus nos deu, que possamos oferecer essa paz para poder servir Jesus em paz. Isso aí, e aí, quem tiver depois o capítulo, né, ler, ele é muito bonito, o que ele fala sobre o pensamento. O quanto é importante o pensamento. Então, a partir desse livro, eu estou, nessa semana, nessa vibe, né, nesse desafio de me policiar, sempre que tiver algum pensamento negativo ou alguma coisa que eu não possa interferir. Porque se eu pensar na política, por exemplo, qual é a minha influência aí, o Maurício, na política? Não tem influência nenhuma. Não vai adiantar eu ficar pensando mal de governador, ficar pensando mal desse, daquilo, porque eu não tenho influência nenhuma disso aí. Eu só fico alimentando pensamento negativo e deixo de agir do meu próprio interesse, né, que é para o bem. Então, opa, isso daí, eu posso agir nessa daí, ter alguma influência? Eu não posso. Então, eu vou mudar o pensamento, trocar o pensamento para pensamentos que me interessam. O que é coisa que me interessam? É aquilo que interessa a todo mundo, na verdade, né? Agir no bem, pensar em coisas boas que a gente possa trabalhar para o bem de nós mesmos e, por extensão, o bem da humanidade. Porque ficar pensando em coisa negativa só faz atrair não só obsessor. Repare que acho que a questão-chave é essa, não é só obsessor, não. Mas também aqueles espíritos que estão aqui ao nosso lado, né, estão vampirizando mesmo. Espíritos que não têm um esclarecimento maior, que nem a gente, né, e ficam se nutrindo dessas energias. E aí a gente, assim, né, é aquele lama que estamos estendendo para todo mundo aí, ao invés de criar luz, no caso, né?
Com certeza. Então, essa coisa é importante. Olha, a gente ficar no pessimismo é assim, eu ia falar bom, interessante, né? O Luiz fala que tem pessoas que gostam do pessimismo, tem pessoas que se nutrem do pessimismo, tem pessoas que vão até para terapia, isso aí o caso a gente sabe, né? Vai para terapia, toma medicamento, vai tomar passe, né? Mas tem ainda um estado mórbido ainda, se ligar do negativismo, no caso, né? E aí, porque a pessoa, e André fala sobre isso também, o autor Aulus fala sobre isso aqui, que André pergunta, mas por que as pessoas não mudam dessa vibração? Aí Aulus diz, é uma coisa interessante que ele fala, porque não está doendo o suficiente para a pessoa sair dali. Dói para a pessoa ficar ali, para a pessoa ficar ali, se lamentando, chorando e tal, mas não doeu o suficiente para a pessoa sair dali. Aí vem a dor maior. Quando vem a dor maior, a pessoa desperta, não, está muito ruim mesmo, a pessoa tem um movimento de sair daquilo dali. Acho interessante. Sim, é muito bom a gente ver essas coisas assim. Eu comecei a ler um livro, Rabboni, e que ele fala de um cara rico e que ele sabe que o Cristo vai passar por uma determinada cidade. Ele larga tudo e vai para essa cidade, compra uma casa, vê os empregados e tal. Só que aí, quando ele conhece um senhor, e aí o senhor começa a trocar, fazer um diálogo com ele e pergunta, você veio para quê? Ele disse, eu vim para ver o Cristo. Aí ele fala assim, e você já resolveu os seus problemas em casa? Então, ele foi para ver o Cristo, mas ele não tinha perdoado os erros e ele não resolveu o problema que ele tinha na casa dele, que ele largou lá. Ele abandonou os filhos, a filha fugiu com um namorado e ele não perdoou. Então, como que você quer ver o Cristo se você ainda não se purificou? Né? Então, assim, muito, muito, muito bom livro também. Mas aí vem muitas coisas, eu acabo parando, aí vem outro interessante, eu começo a ler, mas eu preciso voltar no hábito de ler e tenho me policiado muito em relação a essas questões. Né? Eu já fui muito crítica, ainda sou muito crítica, mas tenho procurado me policiar em relação a isso. Né? Então, às vezes a gente está assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pô, ele está aqui do meu lado. Ele disse aqui, faça por ti que eu te ajudarei. Então, se eu não sei me policiar, se eu não sei abrir mão das minhas coisas, eu só faço lamentar, é igual aquele povo que passa o dia todo rezando, mas está rezando e está olhando, fulano está com a mesma roupa de ontem, fulano está aqui, mas estava brigando com o marido ontem, não sei o quê. Então, a minha conexão não tá com falha nessa internet, né? Então, a gente precisa vigiar mais isso e carregar essa cruz com mais leveza. Com certeza. É sua, Paulinho. Certo, é isso que eu ia perguntar. Estava esperando para ver se alguém ia falar alguma coisa. Também já bateu o som nesse horário, pelo menos para mim. Aí, vocês querem falar alguma coisa? Mais alguma coisa e Essa tal? coisa, né? É lógico, né? Que a gente toma exemplo de pessoas muito mais elevadas do que a gente, né? Muito mais, assim, um nível espiritual muito maior, mas, assim, é sempre como assim, um objetivo, né? Que eu, pessoalmente, vou alcançar daqui a alguns trilhões de anos, né? Alguns séculos aí, mas vou alcançar. É o meu futuro, no caso, né? É o futuro de todos nós, na verdade, né? A gente chegar anjo para anjo, né? Anjos puros e tal. É coisa que a gente vai chegar lá. Eu vou chegar daqui a uns trilhões, mas vou chegar lá. E como tem eternidade, então trilhões na eternidade é nada. O fato é que quando eu cheguei lá, já alcancei. E aí eu vou continuar vivendo os trilhões de anos aí, é espírito puro. Tem que pensar assim, na verdade. Acho que a gente tem que pensar realmente no nosso futuro, realmente. E o nosso futuro nos motivarmos, né, para sermos, acima de tudo, mais otimistas agora, porque enxergar a realidade da vida mesmo, a realidade muito mais ampla, a realidade espiritual. Aí, falando de um livro que descreve, Francisco de Assis, cego, cego, já com o corpo assim, bem combalido, né? Estava lá na sua horta, plantando na sua horta e tal. Aí um discípulo olhou para ele assim, poxa, que figura melancólica, né? O grande Francisco de Assis,
o pai Francisco, né? Cego, já o quebrado, né? Já velhinho, 30 e poucos anos de idade, mas naquela época, nas 32 anos, já era um velhinho mesmo, porque a situação de vida naquela época era muito difícil, né? Então, quebrado e tal. E segundo a visão do discípulo, né? Ele ficou melancólico, cego ali no meio das hortas. Aí, quando chegou lá, assim, disse: Pai Francisco, o que a senhor gostaria de fazer nesse momento? Porque ele achava que o Pai Francisco estava ali, mas não gostaria de estar ali, na verdade. Aí descreve, né, que o pai Francisco, chamava de Pai Francisco, né? Aí diz que Pai Francisco, ele abriu um imenso sorriso, olha, um imenso sorriso, e disse: meu filho, estou muito bem aqui, cuidando da minha horta. O discípulo achava que ele estava extremamente feliz, melancólico, visão do discípulo. Estava ali melancólico, cuidando da horta, cego, e Pai Francisco estava extremamente feliz ali, porque estava cuidando da horta. Então, assim, eu estou falando isso, eu estou falando para mim mesmo, né? As cruzes que nós carregamos são cruzes que são do nosso pensamento, aquilo que a gente encara como cruz, aquilo que a gente encara como cruz. Um espírito mais evoluído, um espírito evoluído, amadurecido, ele não encara como cruz aquilo que a gente encara como cruz, na verdade. Porque a dinâmica, né, de contato me parece, né, de contato com Deus, com o espiritual, com o divino, com o amor, é uma ponte direta, né? A gente está aqui numa ligação assim, meio que 3G, né? 3G, né? 2G, 1G, eu, no caso, né? Principalmente, né? Mas aí, aquele pessoal mais evoluído mesmo, né? Pessoal evoluído aí já está com uma conexão banda larga, né? Vivo, fibra, está até fazendo propaganda da Vivo aqui, mais uma conexão de banda larga, extremamente. E aí, pronto, a conexão é muito maior, então a pessoa está lá cega, cuidando da horta, extremamente feliz. É sempre uma conexão e é sempre pensamento, na verdade, né? Sempre pensamento. Só para terminar, eu só me lembro de uma amiga minha, lá no Dom Rodrigo de Menezes, não me esqueço dela. Ela foi a grande lição da minha vida. Ela passou a vida toda dela, basicamente a vida toda, no hospital lá de Hanseníase, não tinha uma perna, não tinha mais os dedos das mãos, era católica, pessoa evidente, ela conseguia ver os amigos do lado, e quando chegava lá, ela estava lá rezando o texto, e ela nunca se queixou, achei impressionante. Ela nunca se queixou comigo de nada da vida dela. E eu, quando chegava lá, ela muitas vezes para me dar conselho, né? Me dava conselho, e às vezes me consolava. De alguns problemas que eu estava tendo, ela me consolava, por aquilo que pareça. E sempre feliz ali, ela desencarnou, o que o pessoal me conta, né? Que acho interessante, uma técnica de enfermagem encontrou comigo no hospital, aí eu perguntei por ela, ela disse: já morreu já. Olha só o que foi que ela falou, essa técnica de enfermagem, minha amiga, né? Disse: doutor, olha, eu acho que ela tinha pacto com o demônio. Por quê? Por quê? Porque ela desencarnou rindo. Olha, imagine, ela desencarnou rindo e a pessoa achava, porque a pessoa desencarnou rindo, ela estava com pacto com o demônio. Pelo amor de Deus. Quer dizer que a pessoa tem que estar desencarnada chorando, né? Ou então apavorada, ela desencarnou rindo, feito um anjo. Como passou a vida dela aí, feito com toda dificuldade, porque é mostrada uma história difícil, mas conseguiu passar aquela aprovação. E eu tenho a impressão, do que eu conheci, que acho que ela não encarna mais aqui, não. Eu acho que ela não vai mais vir, volta aqui para o mundo de prova e expiação, não. Se vier, vem como missão. É a minha impressão, porque é uma pessoa diferenciada, com muito amor no coração, altamente resignada, nunca se queixava de nada, é impressionante mesmo, muito impressionante. E desencarnou rindo, né? Isso fala muito de quem foi que ela viu, né? Quando estava em desencarnação. Pois é. E a pessoa está preocupada com o demônio, pelo amor de Deus, né? Ok. Tá bom, Paulinho, você tá quase dormindo. Vamos embora encerrar. Poxa. O papo tá bom, só tem gente jovem hoje, todo mundo gostou do papo, mas você vai dormir.
É porque eu acordei muito cedo. É que ele estava na reunião Tá, até 4h30 mais tarde. estava bom? Como é? Ele, Foi 4h30 que você acordou? Foi às 5 e pouca. Olha, trabalhador, pai. 5h ele pouco eu estava no estava na centro academia, espírita. pai. Ele estava no centro espírita orando, trabalhando, Coisa é. Tá vendo? até muitas horas da noite. Eu estava com ele. Mas foi Pronto, muito então bom. vamos encerrar. Beleza, vamos Vamos encerrar. encerrar para você ir dormir, bebezão. Valeu. Ai, ai. Ai, Então, vamos lá, Beth, pessoal. Dona Beth, o Maurício e o Sônia vão fazer a oração hoje. Pai, é isso mesmo. Bora, vovó. Mambete, com certeza. Vó, Oh, meu Deus. Vocês aguentam. é tão linda a sua oração. Sua oração é a parte mais importante da Com live. certeza. Oh, que bom ouvir isso. Mas Essa eu sei que é oração bondade de final vocês. É bondade. não. Pode acreditar. Tá bom, meus irmãos. Então, feliz por estar aqui com vocês, ouvindo, aprendendo. Nesse momento, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e rogar a sua misericórdia, quando tanto precisamos, neste momento, da sua ajuda. Amado Mestre Jesus, abençoa, ilumina aqueles nossos irmãos que necessitam de ajuda, que estão enfermos, que estão desligados da tua presença, Jesus. Envolve-nos na tua misericórdia, e ajuda-nos a seguir sempre no seu caminho, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a tua luz bendita se estenda sobre os nossos irmãos que sofrem, que estão abandonados, que estão tristes, que estão jogados nas sarjetas ou destruídos pelas drogas. Que a tua luz bendita, Jesus amado, possa alcançar o coração desses nossos irmãos, os nossos corações. E assim, Senhor, envolve-nos na tua misericórdia e ajuda-nos a caminhar sempre no seu caminho, na sua direção. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Eu vou parar aqui a gravação. Envolvei no Jesus querido Gratidão a todos. com a luz Envolvei-nos, branca. Jesus querido, com a sua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. E que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor, com muita paz, com muita luz e muito amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Beijo. Boa noite. Beijo, Gostei, Boa noite a Paulinho. todos. beijos para